Olá, sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa videoaula. E o tema da nossa aula de hoje é características gerais das plantas. E aí vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre os dois primeiros grupos de plantas, briófitas e pteridófitas. Tá? Então eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção aos detalhes, às características que esses grupos que eu vou estar falando para vocês hoje têm ou não têm. E aí a gente vai estar comparando esses grupos com os demais, tá certo? Então façam anotações no caderno de vocês, registrem tudo certinho. Se possível, sempre faça ilustrações, destaque na apostila partes importantes e qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, não hesitem em me perguntar. Eu tenho recebido alguns comentários assim de pais muitas vezes que falam assim: ah, meu filho tem vergonha de perguntar para os professores. Gente, o professor está aqui para ajudar vocês. O objetivo é que vocês gostem, que vocês consigam aproveitar da aula, que vocês não fiquem com dúvidas, tá? Então, se você tem vergonha de ligar para a professora, manda um áudio. Tem vergonha de mandar áudio? Escreve. Tem vergonha de escrever? Peça para os seus pais escreverem ou entrarem em contato com a professora. Mas não fiquem com a dúvida, tá bom, gente? Não fiquem com a dúvida. Vocês sabem, eu vou me colocar mais uma vez à disposição de vocês. Tem dúvidas? Pergunte para a professora no horário de aula. A professora certamente vai ajudar e vou ajudar da melhor forma possível, com todo o carinho do mundo, para que você consiga entender aquilo que você tem mais dificuldade, tá bom? Então vamos lá, lápis e caderno na mão, pessoal. Vou pedir para que vocês prestem atenção lá ao fundo, que nós iremos ver algumas informações bem importantes agora sobre esse conteúdo. Então, quais são os 4 grupos de plantas? Briófitas, representadas pelos musgos. Pteridófitas, representado pela samambaia sus, xaxins, avencas. Gimnospermas, ali a gente tem um exemplo da araucária, tá? Ou conhecido também como pinheiro paraná. E as angiospermas, plantas que têm flores, que têm frutos, tá? Então aí nós temos os 4 grupos que vocês estarão estudando agora durante as próximas aulas. Vamos às características, gente. Esses grupos estão relacionados à evolução das plantas nas mais diversas condições ambientais e tipos de interações com os outros seres vivos. Então, nós organizamos aqui em grupos. E aí, esses grupos têm ou não têm determinadas características. E essas características permitem que a gente classifique os vegetais em seus devidos grupos. Aí a gente vai ver essas características agora. Então, quais são os principais critérios para a gente classificar esses vegetais nos seus devidos grupos? A existência de tecidos vasculares, ou seja, tecidos que transportam água e nutrientes, e a presença de órgãos vegetais específicos, como flores, frutos, sementes. O que seriam tecidos vasculares, gente? São os vasos condutores de seiva. Tá? Então, os vasos condutores de seiva transportam água, nutrientes, sais minerais, tá? Por todas as partes do vegetal. Mas nem todos os vegetais têm vasos condutores, então a gente separa vegetais que têm e vegetais que não têm e a gente coloca em grupos diferentes. A mesma coisa com flores, frutos, sementes. Qual que tem flor, qual que tem fruto, qual que tem semente, qual que não tem alguma dessas características? E aí a gente agrupa de acordo com as suas semelhanças, tá? Sobre os vasos condutores de seiva, eles transportam seiva bruta, que é a seiva que é composta principalmente de água e sais minerais que são absorvidos pelas raízes, tá? Então as raízes sugam lá de baixo água, sais minerais e transportam a seiva bruta, que é constituída dessas substâncias que eu acabei de falar. E a seiva elaborada, ela é composta principalmente de glicose. Por que é elaborada, né? Porque ela é produzida depois que a planta realiza fotossíntese. É o produto da fotossíntese, é o que dá energia.
Então, gente, é bem importante que vocês lembrem e saibam a diferença de seiva bruta e seiva elaborada. Anotem no caderno, tá bom? E aqui, não tem na apostila, mas eu coloquei para que vocês pudessem conhecer onde ficam esses vasos condutores. Então aqui, olha pessoal, é uma plantinha, tá? Imaginem que eu cortei ela, fatiei aqui o caule dela e eu tô mostrando para vocês uma fatia desse caule, tá? Aqui, ó, é uma imagem de microscopia, tá bom? Mostrando esses furinhos aqui, são os vasos condutores. E aí a gente separa as plantas em dois grupos. Plantas que são vasculares, ou seja, que têm esses vasos condutores que eu acabei de falar, e plantas avasculares, que não têm os vasos condutores que eu acabei de falar. Então, plantas avasculares não apresentam vasos condutores de seiva e são de pequeno porte. Por que plantas que não têm vasos condutores precisam ser de pequeno porte? Você já imaginou, sem ter um meio, tá, por onde esses nutrientes passam, deles conseguirem chegar a todas as partes da planta, se fosse uma planta muito grande? Certamente essa planta morreria antes desses nutrientes conseguirem, né, alcançar toda a planta. Então, quem não tem vaso condutor tem que ser bem pequenininho. E quem que é o grupo de vegetais bem pequenininho que nós temos lá? Os musgos, tá? Então, eles não têm vasos condutores de seiva. Então, vegetais que não têm vasos condutores de seiva são classificados como briófitas. Mas a gente já vai ver mais características das briófitas. Aqui, gente, eu quero que vocês observem na apostila de vocês, na página 36, que explica bem certinho ali quais são as semelhanças e quais são as diferenças e onde esses grupos estão, onde que a gente pode colocar eles de acordo com a classificação. Então, primeiro, reino das plantas abrangem todas as plantas. E aí a gente divide o reino das plantas em plantas que são avasculares, ou seja, que não têm vasos condutores de seiva, e plantas que são vasculares, que têm vasos condutores de seivas. As únicas plantas que são avasculares, olha lá no final, gente, são as briófitas. Todas as outras são vasculares. Vejam que isso é uma novidade evolutiva, ou seja, depois de muito tempo surgiram essas plantas aqui. E aí, gente, essas plantas vasculares, elas podem ser de dois tipos. Sem sementes, ou seja, elas têm vasos condutores de seivas, mas não têm sementes. Ou com sementes. Sem sementes, nós temos as pteridófitas. Sem sementes, pteridófitas. O que são as pteridófitas? As samambaias. Vocês já devem ter visto samambaia, ou certamente tem na casa de vocês, e vocês devem ter notado que não tem sementes. Embaixo do folíolo, ali da folhinha da samambaia, nós encontramos os soros, que são estruturas onde ficam os esporos guardadinhos, mas depois eu vou mostrar para vocês. Mas vejam, vascular e sem semente, nós temos as samambaias. As samambaias não têm frutos e não têm sementes, tá? Então, com sementes, nós temos plantas que não têm frutos e que têm frutos. Essa aqui, gente, é uma planta, é um grupo bem conhecido. Sabe o pinhão que você come? O pinhão que você come é semente, não tem fruto. Gimnosperma significa semente nua, tá? Então, o pinhão que você come lá é a semente de uma planta que tem vasos condutores, mas não tem frutos, tá? E as angiospermas? Olha só as angiospermas, gente. O último grupo aqui com novidades evolutivas. As angiospermas são vasculares, têm sementes e têm frutos, flores e frutos, tá? Então, esse grupo aqui veio por último. E vocês concordam que a partir do momento que surgiram lá as sementes, facilitou muito, muito, muito
a dispersão dessas espécies, dessas plantas, elas foram ocupando cada vez mais ambientes. A gente já vai falar mais sobre isso. Então, olha só. Sementes. Isso está lá na apostila de vocês, caso vocês não consigam enxergar direito no slide. Um importante marco para as gimnospermas e angiospermas, fazendo com que essas plantas não meu Deus, trava a língua, de água para sua reprodução. Assim, puderam explorar praticamente todos os ambientes da Terra, aumentando a biodiversidade nos ecossistemas. Se vocês assistiram o documentário que a professora indicou para vocês, vocês conseguiram ter uma noção do que eu estou falando aqui. Tá? Então, essas plantas realmente ocuparam muitos ambientes, tiveram um sucesso, né, evolutivo extraordinário. E aqui nós temos as sementes. Tá? As sementes guardam reserva nutritiva e também são um importante alimento para diversas espécies, tá, de animais. Pessoal, dentro da sementinha fica o embriãozinho da planta, que vai dar origem a uma nova planta. Depois a professora vai explicar melhor para vocês, tá? Então, aqui só explicando um pouquinho sobre a planta. Depois a gente vai ver lá bastante sobre os órgãos reprodutivos, enfim, sobre as estruturas, parte por parte. Agora a gente vai se preocupar mais aqui com os grupos. Briófitas. Aqui nós temos um exemplo de briófitas, tá? Que são, ocupam geralmente regiões bem úmidas, precisam da luz solar, pois são organismos fotossintetizantes. E aí formam imensos tapetes verdes, a coisa mais linda do mundo, tá? E aí as briófitas compreendem musgos, hepáticas e antóceros. São tipos de briófitas, tá, pessoal? É difícil esse nome no começo para memorizar, mas depois que vocês forem repetindo, lendo, vocês vão se acostumando. O importante é que vocês compreendam as características de cada grupo. Por isso é importante que vocês façam no diário de aula de vocês as anotações das principais características de cada grupo, para que depois você possa comparar, compreender o que um tem e o que o outro não tem. Aqui eu procurei, coloquei algumas imagens a mais, tá? Diferentes das que estão lá na apostila. Imagens muito bonitas, né? Aqui são imagens ampliadas, gente. Aqui vocês têm uma noção, ó. Aqui é um tapete com muitas briófitas. E aqui a gente ampliou, né? Tirou foto focando com o zoom da câmera ali, a gente conseguiu observar. Se você perceber na sua casa, faça isso, no seu quintal, aquele tapete verde, aquela camada verde fofinha que aparece em cima de tijolo, de pedra, de tronco, olhe bem de pertinho, vocês vão observar essas estruturas aqui. Se você conseguir enxergar, tire uma foto e mande para nós depois. Mande para a professora. Vou ficar feliz de ver que você encontrou na sua casa. Tá bom? E aí, quais são as estruturas? Ó, vejam aqui, que tem várias, ó. Várias juntinhas lá também. Mas eu vou mostrar para vocês a estrutura de um separado. Não tá na apostila, mas eu achei legal de colocar aqui para que vocês conhecessem um pouquinho, tá? Então, aqui nós temos as estruturas de uma briófita. Ela é bem pequenininha, lembrando de novo, porque não tem vasos condutores de seiva. E aí, lá em cima, ela tem cápsulas que soltam esporos, tá? Então, aqui nós temos um exemplo característico de uma briófita. E as briófitas têm um importante papel ecológico. Elas mantêm a umidade do solo, então evitam erosão, né, que o solo ceda. Serve de abrigo para pequenos animais e ocupam um papel de espécie pioneira em um ecossistema. O que é isso, gente? Então, as briófitas produzem substâncias e os rizoides vão penetrando e vão desfazendo rochas, por exemplo, e formando solo. Então, vão preparando aquele solo para que outras plantas comecem a surgir.
no documentário que a professora indicou para vocês, vocês observaram lá essas briófitas crescendo e se desenvolvendo antes das outras plantas. Então, elas são importantíssimas. Características delas. Aqui é bem legal de você anotar isso, ter no seu caderno, grifar na apostila, pessoal. Elas não apresentam vasos condutores de seiva. Como elas são bem pequenininhas, tá? O transporte de substâncias é feito de célula para célula. Se, né, ela fosse uma planta muito grande, sem vasos condutores, não ia dar tempo de esses nutrientes serem transportados por toda a planta e demorar demais. Por isso, nesses vegetais bem pequenininhos, não tem vasos condutores de seiva. Não apresentam raiz, caule, folhas verdadeiros, tá? Então não tem tecidos verdadeiros como as outras plantas. Veja como ela vem antes das demais, porque as outras geralmente têm novidades evolutivas que essa não tem. Como não tem raiz verdadeira, caule verdadeiro, folha verdadeiro, a gente chama essas estruturas de rizoide, cauloide e filoide, respectivamente. Não se esqueçam desses nomes, não confundam esses nomes, tá, gente? Anotem isso, porque geralmente é cobrado em prova, em trabalhinho, em exercícios, e os alunos se confundem bastante. As briófitas se reproduzem por alternância de gerações. O que significa isso? Que tem uma fase do ciclo de vida que é sexuada e uma fase do ciclo de vida que é assexuada. Depois a professora vai pedir um trabalhinho sobre isso para vocês e fazendo esse trabalho vocês vão conseguir entender com muito mais facilidade. Essas informações são as que estão na apostila, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem estar lendo de novo e perguntando para a professora. E como que ocorre a reprodução assexuada? Por meio de esporos, tá? Então não utilizam gametas na fase da reprodução que é assexuada. E esses esporos são produzidos ali na cápsula. Mas tem uma fase da vida que elas produzem gametas, trocam material genético entre elas, tá? E essa fase a gente chama de fase sexuada. Ali na página 37, pessoal, no segundo quadrinho amarelo, embaixo lá da fotinho da árvore, tá falando um pouquinho sobre cada uma das reproduções, que foi o que eu acabei de falar aqui para vocês, tá? Então, olha que importante lembrar, esse grupo de vegetais se reproduzem com alternância de gerações. Uma fase que é assexuada, que é com esporos, e outra que é sexuada, que utiliza gametas, tá bom? Então, aqui na fase assexuada, os esporos caem no chão, são espalhados pelo vento, germinam em novas plantas. E na fase sexuada, a água transporta gametas femininos e masculinos e possibilita que eles se encontrem. Tá, gente? Como há troca de gametas, a reprodução é do tipo sexuada. Se não tiver umidade, a reprodução não ocorrerá. Então, vejam como as outras plantas que não são briófitas têm uma vantagem em relação aos briófitas. As briófitas dependem de água para a reprodução sexuada. O próximo grupo são as pteridófitas, que são caracterizadas aí pelos xaxins, samambaias assus. Samambaias assus são as de maior porte e, inclusive, estão correndo risco de extinção. São utilizadas para a fabricação dos xaxins, que muitas pessoas têm em casa. Então, o comércio do xaxim foi proibido. E, pessoal, eu tô vendo que tá excedendo o tempo do vídeo, eu vou ter que cancelar e gravar um novo vídeo, uma nova parte, tá bom? Então, eu já vou gravar a parte 2 falando sobre as pteridófitas.